Boa noite, dando início a mais uma Entrevistas. E hoje é noite de Kiko Zambianchi. Ele que é cantor, compositor, instrumentista, guitarrista, estará aqui daqui a pouquinho conversando com a gente, batendo papo e falando um pouquinho da sua trajetória, né? O Kiko Zambianchi é um ícone, né, dos anos 80 e que até hoje verbera aí no maior sucesso com as músicas que ele fez, que ele compôs. O Kiko Zambianchi é único. E daqui a pouquinho ele vai entrar aqui conosco numa entrevista para conversar conosco. Já tem muita gente chegando aqui. Gustavo, tudo bem? Vamos aos nossos projetos. Está aqui o psicanalista na área, Marcos Souza, Ingrid Colação, Cláudia Barra, minha querida, que deu a entrevista linda na terça-feira, está aqui também. Está viajando amanhã, né, Cláudia? De madrugada, né? Iveson Gomes. E vão mandando aviãozinho para as pessoas, convidando para essa live linda. E daqui a pouquinho o meu convidado vai estar aqui conosco. Só aguardando ele entrar. Lembrando que na quinta-feira da semana que vem, nós teremos aqui um forrozeiro. Adelmário Coelho estará aqui comigo numa entrevista, já dando início aí aos festejos juninos aqui do Nordeste, né? Eu estou aqui em Aracaju, Sergipe, e aqui o São João pega fogo. Então vamos estar entrevistando Adelmário Coelho na próxima quinta-feira. Olá, Ricardo Lins, boa noite, grande poeta, está aqui conosco. Creuze sempre aqui presente. Obrigada pela presença de vocês. Vão convidando os amigos para poder estar conosco, mandando aqui os aviãozinhos, né? Para o pessoal entrar e aguardando a entrada do convidado maravilhoso aí, né? Ele é excelente, o Kiko é um clássico, verdade, né? Atemporal. O Kiko Zambianchi, ele é atemporal. A música de maior sucesso do Kiko Zambianchi, é difícil falar porque tem várias, né? Mas a maior que explode, que hoje não falta em lugar nenhum, é a Fala Chove, né? Que é os primeiros erros. E vamos estar falando aqui sobre essa música também, incrível, que até hoje mais de 85, né? Mais de 85 regravações. É muita coisa. E não tem um show que não se peça a música Primeiros Erros. E daqui a pouquinho o Kiko vai estar aqui conosco. É, vamos convidar o pessoal para poder entrar, mandando aviãozinho aqui para todo mundo. Vamos, gente. E daqui a pouquinho o Kiko está aqui conosco. Eu entrei bem pontual, não foi? Vera está entrando aqui conosco. É um clássico. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Vamos convidando o pessoal aí, gente. Deixa eu melhorar aqui a iluminação. Melhorou. Minha iluminação. Kiko Nascimento entrou. Não é o Kiko Zambianchi, é o Kiko Nascimento, que é o meu produtor, está aqui comigo, sempre aí, né? Firme e forte. Vamos aqui, Kiko, aguardando a entrada do seu xará, né? Como ele te chama. O Kiko Zambianchi chama Kiko de xará. É Kiko, né? Só que é Nascimento. Aí ele fala assim, ele é parente meu e do Milton Nascimento. É Kiko dele e Nascimento do Milton Nascimento. Gosto de trazer essa bela canção em meus shows. Pronto, aí, ó. O Ricardo disse que canta essa canção, né? Primeiros erros nas apresentações dele. Amo tu, Kikinho. Cadê o meu convidado, que ainda não apareceu, mas daqui a pouquinho aparece. E vamos entrando e vamos chamando o pessoal, vamos convidando. Vamos convidando, vamos convidando. Ah, estávamos testando a câmera do meu xará. Aí, tá vendo? Os bastidores é com ele, é com o meu produtor, o Kiko Nascimento. Ele que cuida dos bastidores do Entrevistas. E ele corre atrás, viu? Corre atrás aí dos entrevistados, traz aqui para nós, né, Kiko? Eu e ele, a gente fica correndo. Agora o Kiko cuida de toda a parte por trás dos bastidores. E eu fico aqui só nas pesquisas, né? Do meu convidado, para fazer uma live linda para vocês. Não esqueçam que na próxima quinta, Adelmário Coelho. Imperdível também, né? Entrevistas aqui trazendo grandes nomes. Tudo em ordem. Pronto, tudo em ordem. Tô aqui, tô só aguardando.
Só aguardando a entrada dele. É, isso, muito bem. Muito bem, vamos lá, vamos mandar aqui mais convite para o pessoal. O Instagram não entrega, não, mas a gente sai entregando, né? A gente sai entregando aí para todo mundo entrar aqui e a gente começar a nossa live. Opa, boa noite. Eloy está aqui, Ives Gomes está aqui, Edvan, Cid Melodia, aí, ó, um artista também. Cid Melodia, ele é cantor também. Tá aqui Davizinho, meu sobrinho, Davi Nunes, tá aqui visitando entrevistas. O Kiko Zambianchi, ele tem as composições, né, o estilo de música dele, agrada a todas as idades, né? Desde o mais jovem até o mais adulto, que ouve e curte a música do Kiko. O Kiko Zambianchi, ele tem como composições com Erasmo Carlos, né? Com Erasmo Carlos e Marina e Capital Inicial também, que regravou, né? Que regravou a música do Kiko, são os primeiros erros. Essa música realmente ela é um estouro, né? Está aqui meu amigo Andrade, artista, ele é artista, viu, gente? Ele é ator e ele está aqui comigo, parceiro aí de luta, né, do trabalho, correndo atrás dos projetos, né, Andrade? E ele está aqui conosco também. Sérgio Malaquias, grande Sérgio Malaquias, ADM aí do programa Ei, você tá aí? Da Doinha Prata. E sábado estará passando no programa Doinha Prata, Rádio Web, FM, Brasil, Moçambique, Angola e um monte de outros países também. Obrigada, Andrade. Vamos lá, vamos enviar mais convites. Vamos enviar para o pessoal vir a nossa live. Deixa eu mandar aqui para Guilherme G, meu filho, venha. Aqui. Aí. E o Kiko tá demorando. Será que ele tá tendo algum probleminha? Kiko Nascimento, cadê você? Certo, tá. Boa noite, meu amigo. Ah, já mandou o card, tá bom. Sérgio Malaquias está dizendo que já o card já está pronto. Essa live será reprisada sábado na Rádio Web Doinha Prata FM, Brasil, Moçambique, Angola, África e muitos países. Não é isso, Malaquias? Bota aqui para eu poder. Grande abraço. A psicanalista Vera tá mandando aí. E aguardando a entrada, ansiosa, né, para fazer essa entrevista aí com o Kiko Nascimento. Ou Kiko Nascimento não, Kiko Zambianchi. Kiko Nascimento é meu produtor. Aí a gente fica confundindo, né? Kiko, tá tudo bem? O pessoal tá entrando. Tô aguardando a entrada do meu convidado, gente. O Kiko Zambianchi daqui a pouquinho tá na área. Brasil, África e Portugal, né? A Cláudia tá juntinha aqui. Tá juntinha aqui comigo. E o meu convidado já entrou na sala e eu já vou mandar o convite. Kiko, já vou mandar o convite. Pronto. Aqui, telinha comigo. Linha Prata Web FM, isso aí. Sabe? E o meu convidado chegou. Muito bem-vindo, Kiko. Seja muito, muito bem-vindo. Tava com Beleza. problema para entrar, não, né? Na verdade, eu acho que eu não faço live desde da pandemia, então Pandemia, foi eu quando eu comecei também. tava meio complicado aqui Mas aí entrei aqui, deu tudo Tá tudo certo. certo. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Já temos muita gente aqui conosco, todo mundo aguardando, tão ansioso essa live, né? Um prazer, muito obrigada por ter aceito assim o nosso convite, né? Eu fico muito feliz. Há muito tempo que a gente queria ter você aqui conosco, né? Beleza. E o meu Tamo junto. querido Lobão, que fez essa ponte, me deu o seu contato.
né? E também em breve vai estar aqui conosco fazendo essa entrevista. Então vamos lá, vamos conversar. Vou apresentar, estamos recebendo aqui essa noite o Kiko Zambianchi, né? Ele que é cantor, compositor, guitarrista, instrumentista e muito mais coisa, porque o cara, eu acho, ele é até ator, né, também, né? Dizem, né? Mas é mentira, é mentira. A gente vai falar já já sobre isso. Francisco José Zambianchi, né? Nome artístico Kiko Zambianchi, paulista da cidade de Ribeirão Preto, né? Autor de vários sucessos musicais, gravado nas vozes de vários artistas, intérpretes, trilhas sonoras de novelas, e estouradíssimo, né? Com a música Primeiros Erros, não tem como não falar. Chove, né? Que o pessoal fala. Na década de 80, canção essa que tem mais de 80 versões registradas e que ainda hoje faz o maior sucesso. É uma música que eu costumo dizer que ela é atemporal. Vamos receber com muito carinho esse ícone, né, da música brasileira. Kiko, seja bem-vindo e eu pergunto: todo artista musical normalmente começa a sua carreira lá quando é bem criança, cantando em coral, ou de igreja, ou de colégio. Como foi o início da carreira do Kiko Nascimento? Foi uma loucura, assim, porque eu tinha 12 para 13 anos e eu Hum, encontrei o violão do meu avô, né, que já tinha falecido. O violão estava quebrado, assim, a parte onde afina, né? hum, Aí eu fiz uma gambiarra lá, eu sei que eu consegui fazer ele ficar funcionando, coloquei corda e comecei a tocar, né? Porque tinha um amigo meu, que era o Sérgio Castelo, né? Hoje ele é radiologista, né? E ele tocava violão e eu queria tocar junto com ele. E aí comecei a tocar, porque a gente ia numa igreja lá, eu tocava numa igreja então, que era uma igreja protestante, e foi assim, eu comecei tocando na igreja mesmo, e aí eu fui para um colégio que tinha aula de música, tinha festivais, né? Era um colégio que tinha festivais e que era um colégio diferente, assim, tinha aulas de fotografia, aula de teatro, né? Então, eu aprendi algumas coisas lá, né? Não virei ator, como você disse, né? Mas já fiz. mas participou de uma certa forma de teatros, né? Ah, sim, não, participei, Né? mas aí fazendo trilha sonora e Trilha tal, sonora, novelas, né? não atuando, né? Como Porque ator. tem um caso interessante de Hum, uma novela que teve no SBT, que era Chica da Silva. Chica da Silva. E no final da novela aparecia o meu nome entre os atores. E isso daí foi um erro, alguma coisa estranha. Até hoje, se você procurar na internet, ainda vai aparecer lá, Chica da Silva, novela. Se você colocar Atores. atores, vai aparecer lá o meu nome. E aí eu até tive uma discussão uma vez com uma fã, porque ela me ligou e falou: Nossa, que legal, você fez a Chica da Silva. Eu falei: Não fiz não. E ela fez sim. Eu falei: Não fiz não fiz, estou falando, não fiz. Fez sim, ela brigou comigo, falou: Por que você quer esconder as coisas que você faz? Eu falei: Gente, que coisa louca. Aí ela me mandou um monte de link com o casting dessa novela e tava lá o meu nome em todos, Como é que inclusive no entrou, ninguém exterior. sabe. Mas você fez trilha sonora para essa novela? Fiz trilha Ah, sonora tem uma visita aqui, gente. Entrou aqui no. hum. Zeuzinho, você não devia estar aqui, meu cachorro, ó. Vou Oh, apresentar ele. eu tenho uma cadelinha também. Olha que belezinha. Que coisa mais linda, gente. É um husky, é? É o husky? É É o um husky, né? husky. Só que ele não devia estar aqui. Ah, deixa ele aí para participar de uma entrevista, O senhor. problema é que ele só tem 6 meses e ele Hum, costuma virado. morder as coisas que estão no chão. Tá naquela E, fase virada, né?
Bom, enfim, o que que a gente estava falando mesmo? Estávamos falando das novelas e falando nisso, Ah, temos da pessoas, peça de teatro. temos cineastas aqui, ó, que futuramente também vai ter filmes. Gustavo Guedes, tá aqui, ó, grande compositor. Gustavo, tá o Kiko aí, ó. Aproveita também e já leva para as trilhas sonoras aí do filme. E Beleza, vai estamos ter. aqui. Temos maquiadora de cinema aqui, Juliana Rosa Makeup, tá aqui também. Ela que faz as maquiagens aí do Jaime, né? Do Jaime Monjardim, tá aqui também conosco. Seja bem-vinda, minha querida. Só tem artista aqui, né? O Então, pisca... Hum, só continuando. Aí eu fiz peça, eu fiz uma peça que era Bertolt Brecht, ai, como é que chamava a peça, caramba? Ai, não me lembro. Sei que eu fiz da Ana Ferreira, hum. fiz uma outra peça que foi até indicada para prêmio da Petesp aqui em São Paulo, é, que era As Piscilas de Elvis, As Priscilas muito de bacana Elvis. Sim, também. Depois eu fiz E Aí Comeu, que era do Marcelo Rubens Paiva, isso. que foi a peça, virou filme depois, né? Mas eu fiz a trilha sonora da peça, foi um trabalho muito bacana também. E é uma coisa que eu gosto também, de fazer trilha, né? De poder juntar imagem e ao mesmo tempo o som, né? Fazer essa leitura, né, diferente de ver uma imagem e colocar o som em cima. Para mim é muito bacana. Porque o som, ele dá vida, né? A imagem. E, O som dá vida. não, tem filmes que sem o som Não. O cinema não mudo é existiu, mas quando se colocou a música, o som em cima, foi outra história, né? verdade. Eu costumo colocar meus carros, eu costumo colocar música, porque eu acredito nisso, na vida que a música dá à imagem, né? E você falou do seu avô e os seus pais, Kiko? Meu, Eles são músicos não, também? Te não. apoiaram? Como Meu foi? pai, Você- ele estudou violino, ele teve uma formação, ele teve fez muita parte minha formação musical, Ah, porque a gente tinha uma coisa que a gente fazia em família, que era no final de semana, o meu pai pegava todos os filhos, punha dentro do carro, hum. e a gente saía. Peraí, então, ô Zeus, dá licença. Zeus é bonito. Vem aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Pra Zeus é lindo o nome. vai. Isso. Fernanda, o Zeus está aqui em cima. Pronto, resolvido. E aí Resolvido. ele pegava a gente, Sim. a família, todos os filhos, e colocava dentro do carro e punha uma sinfonia, e a gente saía no horário do pôr do sol e ia ouvindo a sinfonia. Então, assim, foi muito legal isso, né? E meu pai tinha, Lindo. assim, ele era um colecionador de discos de música clássica, ele tinha a mesma sinfonia com várias orquestras diferentes, né? E ele adorava a música, apesar de ser médico. Ele era médico, né? Médico E de profissão, mas músico de essência, né? sim, e aprendeu violino, né? Que é um instrumento super difícil e tal, né? Quando era mais jovem. Mas não fez carreira. Assim, meu avô, sim, meu avô, por parte de pai, não esse do violão, o outro. Ele foi músico, tocava acordeon e tal, era um italianão, assim, que gostava Aí a gente de... agora, a partir disso, a gente começa a compreender por que tanto talento em você, né? Foi gerado tanto Eu acho que talento em foi você. muita influência mesmo, porque Isso, você ouvir música clássica criança, mesmo que você não assimile na hora, eu acho que ela fica na sua cabeça, entendeu? Você vai guardando fica isso. no E é inconsciente. importante. Fica. E no pôr do sol, então, mais lindo ainda, é que fica mesmo. Muito ainda, É. né? Muito bacana. A gente, na época, não tinha noção do que ele estava fazendo. Não, criança não, mas a gente cresce com esses pequenos
pedacinhos que são Meu irmão retalhos. também, meu irmão também é músico, é um músico Ó, até melhor do que eu, assim. E, melhor que você? sim, ele toca bem. Eu toco mais ou menos instrumentos. Ele toca vários instrumentos com muita habilidade, assim. Então, E como é o nome dele? Zé Luiz. Zé Luiz, um beijo para você, viu? E ele é muito bom também. Mas é isso. Eu acho que acabou influenciando a família inteira, assim. E aí, então foi esse iniciozinho aí de criança, tudo. Aí você morava no em Ribeirão Preto, não é isso? Você sai de Ribeirão Preto e vai morar em São Paulo. Aos 21 anos, é isso? Não, 23. Aos 23 anos. As Final de informações, 23. né? Às vezes que a gente pega assim, aos 23 anos você vai para São Paulo. E já você já vai com a proposta, porque você parece que você trabalha já numa produtora, uma gravadora. Não, agora eu tenho um Não, selo. na época. Na Ah, época. na época que é o seguinte, quando eu vim, eu nem acredito. Eu tinha uma banda em Ribeirão, Sim. mas eu convidei todo mundo para vir para São Paulo, que a gente queria vir para São Paulo. Chamava Vida de Rua, a banda. Mas na época eles não acreditavam que poderia acontecer alguma coisa. Mas eu falei, gente, então, desculpa, eu vou ter que ir porque eu acredito e vou embora. Então, Vamos embora. e larguei a banda e fui para São Paulo e foi impressionante, assim, porque eu fui contratado em um mês. Olha. Então, assim, a coisa foi. Não, eu não passei esse período, né, que muita gente fala, ele chegou Sim. e ficou sofrendo, passando fome e tal. Graças a Deus eu não tive esse problema. Eu cheguei e logo que eu cheguei, as pessoas estavam procurando artistas como eu, né, como todo o pessoal dos anos 80 assim. Então, isso foi uma coisa que ajudou assim, né, a minha vida, né? Porque eu cheguei aqui já Não rapidamente. foi penoso, né? Como muitos artistas penam, né? Sua Sim, trajetória aí já foi com. mas eu penei em Ribeirão, né? Porque Ribeirão Ah, era muito difícil para mim, né? Eu nunca fui de tocar cover, né? Então, assim, eu nunca fui assim um cara que anima a festa, porque eu acabava tocando música minha e na época ninguém conhecia sim. as minhas músicas, então era uma coisa estranha, né? De se fazer numa cidade como Ribeirão. Geralmente as pessoas tocavam nos bares, nos lugares, mas tocavam cover, né? E eu fazia um show autoral, né? Desde que eu comecei a fazer show, sempre foram shows autorais, né? Sim. Então, Aí é um desafio, né? É um desafio, né? é mais difícil, mas É. eu acho que quando você vence é muito mais prazeroso e o respeito é diferente, né? De você estar fazendo o seu próprio trabalho e enquanto tocar músicas de outras pessoas, que eu não acho ruim, também acho legal, mas como eu compunha desde os 15 anos, eu já tinha um projeto de poder seguir carreira como Sim. compositor, né? Você acreditou no seu trabalho, isso foi muito importante. E quando é que e aí você está lá em São Paulo, e aí você tem um encontro, esse encontro com Marina foi logo no início da sua carreira lá? Então, quando eu gravei Rolam as Pedras, Sim. as pessoas gostaram muito, vários artistas gostaram. Maravilhosa, né? Então, por exemplo, eu estava gravando lá na época, só para expor como que era, como que funcionava. A gente fazia uma música. Se a música acontecesse, você então era convidado para fazer um disco completo, Hum. né? E aí a Rola aos Pedras aconteceu e eu fui convidado para gravar, né, um LP na época, né? Não era CD, não era, era um álbum, mas era um LP, né, um vinilzão, né?
com várias músicas. E já quando eu estava gravando lá, apareceu, por exemplo, o Lulu Santos, com uma guitarra na mão, e falou: pô, eu quero fazer um som aí no seu disco, aí, só fazer um som. Eu falei: gente, que legal, né? Impressionante, porque, né, chegar o Lulu Santos no seu Já estúdio, pensou? vou tocar, vou fazer uma guitarra no seu disco. E fez maravilhosamente bem, como sempre, toca muito. Aí apareceu o Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, né? E o A Erasmo Carlos música me Manchas e surpreendeu, Intrigas é sua, né? mais ainda ele me surpreendeu, porque ele chegou e falou: eu queria ouvir outras músicas, porque eu quero gravar uma música sua. Eu falei: Olha, gente, como assim, né? O Erasmo Erasmo. Carlos, imagina, eu tinha 24 anos já nessa época. Hum, Chegar lá, o Erasmo Carlos pedindo já música para mim foi uma coisa pensou. impressionante, né? Ele gravou Manchas de Intriga, depois, mais nos anos 2000 e pouco, ele gravou uma outra, chamada O Impossível. Então, assim, o Erasmo Carlos gravou duas músicas minhas, e a primeira foi nesse meu... E a Marina também, Sim. a gente tinha, assim, o Fernando de Moraes, que eu acho que conhecia ela, o Ivo de Carvalho, né? Algumas pessoas tocavam com ela que me conheciam. E aí ela foi lá também cantar no meu disco, né? E me pediu uma música. E eu mandei o Eu Te Amo Eu te Você, né? amo você. Virou um grande sucesso. Muito. Então, assim, foram coisas que meio inacreditáveis, sabe? É, De aparecer assim para uma pessoa, né, um jovem, né? Hoje eu sei que eu era jovem, mas compor para você é muito natural, né? Isso é muito natural, flui, né? Como é que chegam as letras para você? Você busca as letras ou é as letras que te buscam? Porque é eu, muito eu, natural. eu geralmente eu faço a música primeiro, Hum, né? Às vezes, é claro, às vezes sai a música, a letra, já sai tudo, entendeu? Mas na maioria das vezes eu faço a música antes. Eu tenho aqui comigo na minha cabeça que a música ela já fala alguma coisa, ela já te mostra o que ela quer dizer, sabe, o sentimento que ela te passa. sim. Então, é muito importante você somar essas duas coisas, né? Não fazer uma música alegre com a letra triste, eu acho estranho. Hum. Ou fazer uma música triste e colocar uma letra muito alegre, também é estranho. Você tem que meio que resolver isso com a música, né? Somar essas duas coisas. Eu acho que grande parte do sucesso das coisas, né? Tem a ver com essa relação da música e da letra, sabe? De você somar as duas ali, ver o que o que a música está falando, para incluir a E letra, né? Então acho depois que vem a melodia. não, a melodia, quando eu faço a música, eu já faço a música e a Ah, oh, melodia já. meu Deus do céu. E É dom. aí É dom. tem a métrica também, que para mim é uma coisa muito difícil e conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais exigente com a gente mesmo, né? Sim. De querer compor uma coisa com uma métrica perfeita e tal, né? E mais difícil. Mas é isso, eu componho assim, primeiro faço a música e depois eu faço a letra, já baseado nisso. E também a parte da letra, né? Às vezes me coloco no lugar de certas pessoas que aconteceu alguma coisa, entendeu? Sim. E isso me facilita também. Eu acho que assim, quem for escrever alguma coisa e não tiver, né? Porque às vezes você imagina um artista, né? Se ele for toda hora ter que fazer uma loucura, ou brigar com a mulher, ou Sim, é. fazer, né? Ou acontecer um fato, Todo né? mundo Com acha que ele. a letra da música tem muito a ver com o que você está passando, né? Sim, mas às vezes não, entendeu? Porque como
como a gente acaba compondo muito, você às vezes tem que se incluir numa história em que você não está, entendeu? Para você, de fora, ver qual seria o sentimento, né? Tentar Sim. fazer alguma coisa ali. E isso daí facilita, né? Inclusive a sua vida, né? Você não precisar ficar causando toda hora para ter uma ideia de música, né? Então, isso é uma coisa que eu faço bastante também. Eu vejo coisas que aconteceram com as pessoas e me coloco no lugar das pessoas As que situações. tiveram esse problema ou essa alegria. E, e aí eu faço a letra. E aí vem a música que até hoje reverbera e eu digo sempre que ela é atemporal, que é Primeiros Erros, né? Primeiros Erros, ela foi gravada, acho que já é gravada por mais de 85, né? Mais de 85 regravações. E acredito Mais de 80, que vem muito mais por aí. mais de 85 gravações, sim. A cada momento, essa música me surpreende, assim, eu acho que ela tem uma vida própria ali, É, entendeu? Ela vai indo e cada hora é uma coisa. Agora a gente está fazendo eu estou fazendo o acústico com o Capital Inicial sim. e eu tenho feito shows com eles e É. essa música é impressionante o que acontece com ela e com as pessoas no palco, sabe? Teve uma cena muito legal, Hum, num show, acho que foi não foi em Recife, sei lá, Maceió, não sei. Enfim, um pai estava com uma criança de uns 9, 10 anos assim, no hum, ombro, né? E a pessoa cantando, e a gente começou a tocar Primeiros Erros, e essa criança começou a cantar, ó, 10 anos. cantando a primeira parte. Na hora que entrou no Se um dia eu pudesse. Aí ela começou a cantar assim, Oh, aí ela não aguentou e começou a chorar, assim, uma coisa de louco, assim, sabe? Você vê não, uma uma criança. criança, 10 anos, caindo aos prantos, né? Cantando a música com uma emoção, assim. Então, ela realmente é uma música que é diferente de tudo que eu já fiz, assim, porque ela realmente atinge as pessoas de alguma forma, né? E até a torcida do Flamengo, pô. A torcida do Mas Flamengo assim, tem uma versão, essa música ela traz alguma verdade sua? sim, sim. Traz? Ah, Numa época, era uma época meio sombria, porque eu estava com síndrome do pânico, eu não tinha, na época não existia nenhum diagnóstico, diagnóstico? não se sabia, né, que existia a doença, né? E, não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas que seja realmente uma doença, talvez É seja uma uma síndrome. coisa, É, não é uma uma doença, é uma coisa nova. síndrome. É uma Eu síndrome. tenho, então, eu tenho um caso muito interessante, né? Porque eu fui, na época, falar, não, isso é coisa espiritual. As E eu pessoas. estava passando mal pra caramba. Eu falava, meu, então vou em Aí tudo, você saiu andando em tudo que era lugar tudo que eu tenho lugar. Eu fui em tudo que eu tenho lugar para que você pode tratar. de religião. E numa dessas vezes, veio um médico, e o médico espírita, e aí eu contei o que eu estava sentindo, e ele falou, eu sabia, são os diluvianos estão voltando e tal. Eu falei, eita, Eita, aí o que será? já tá indo Eu fiquei longe. imaginando, fui para casa e fiquei imaginando, o que será que ele quis dizer com os diluvianos, né? Porque ele na hora que eu falei, ele deu um eureka nele, assim, sabe? Ele Nossa, levantou, eu sabia e tal. Bom, enfim, eu fui para casa e tal, aí na outra semana eu falei, eu vou voltar lá e vou falar com ele o que é esse negócio de de diluvianos. Porque eu falei, pô, será que ele está achando que agora estão reenganando os caras da época do do dilúvio? dilúvio. Será que nós estamos no fim do mundo mesmo? Bom, aí eu bati lá na porta dele e, meu, o cara tinha falecido. Eita, você
Você vai ficar com essa eterna dúvida agora, pro resto da Fiquei sua vida. Mas olha, aproveita, porque aqui tem psicanalistas e psicólogos aqui nessa live. O psicanalista Marcos Souza está dizendo aqui, lembrando ainda que eu entrevistei várias pessoas, inclusive o Mamonas Assassino, oh, meu Deus, tive a honra, né? O prazer de entrevistar. Mas tem algumas perguntas aqui. Isaac Borges, que é um grande cantor também aqui, é baiano, mas reside aqui em Aracaju. O Júnior está falando, quando eu vi o Kiko pela primeira vez, já foi no Capital Inicial, já na época do acústico, MTV, né? Saudoso MTV, né? E o Isaac está dizendo, boa noite, grande Kiko. Caramba, que presente tem você por aqui. Ó, tá vendo? Só trago gente boa. Obrigado. Kiko fosse integrante. O pessoal pensa que você era integrante da banda desde o início, né? Da Capital, né? Capital Inicial. O pessoal tá... O que aconteceu no Capital e que, na época que estavam sendo feitos acústicos, né, tiveram muitos acústicos ótimos, mas que eram tão grandes, né, como eu acho que o do Titãs aconteceu isso, era cordas, um monte de cordas, metais, não sei o quê, então eram, sei lá, 15, 20 pessoas no palco. Isso aí para viajar é uma coisa muito complicada, né? Você viajar com esse tanto de gente, você ter esse trabalho todo, né? Naquela época. Hoje em dia já tem mais condições, eu acho, mas na época era muito difícil e muitos desses acústicos acabaram esbarrando nisso, né? Na hora de sair para a estrada, ter uma multidão para viajar, né? E então o Capital queria alguém que tocasse violão Sim. e que pudesse fazer uns backings, né? E dar umas ideias e tal. E, e que fosse uma pessoa que tocasse violão, né? E o violão, na verdade, para mim é o instrumento que eu mais Sim. toco, né? Eu tenho sempre Ele e um a violão. guitarra? Como? Ele e a guitarra. Ele e a guitarra o quê? Não, tô dizendo que você mais toca. É violão. Guitarra eu toco muito menos. Eu Ah, toco, mas a minha coisa assim é o violão em casa, principalmente. Né? Eu não passo um dia sem tocar violão. Eu não gosto de violão. E então isso acaba melhorando a sua performance, melhorando, né? E aí me chamaram exatamente para isso, para ter um integrante, né, que fosse uma pessoa que tocasse violão, que cantasse né, que pudesse ajudar isso e que acabasse fazendo muita coisa sem precisar de chamar muita gente, hum, né? E a gente fez esse acústico, né? O Marcelo Sequins também tocou na gravação, mas depois na turnê ele fez alguns shows, a maioria era eu e o Louro que faziam, hum, né? hum. Então, ficou uma banda enxuta e a gente pôde fazer, para você ter ideia, nessa época do Capital, eu fiz 500 shows Nossa, com ele, muito muito show, show, muito show. porque a gente também, agora a gente está fazendo uma turnê mais light, a gente viaja no final de semana, Uhum. mas na época a gente fazia, teve época que a gente fez a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sabe? Tudo de show seguido. Então, foram muitos shows. E a questão do acústico foi isso. Eu fui convidado exatamente para fazer um acústico que fosse enxuto e, ao mesmo tempo, tivesse um violão, né, com diferenciado, alguma coisa que diferenciasse da banda, né? Isso deu muito certo. E hoje em dia também está dando muito certo. Quem for no show vai adorar, porque o show tá Que vi lindo. aqui, né, em Aracaju. Viemos. Eu não Já sei nem se esse caso não foi aí em Aracaju, porque eu lembro que foi um show no Nordeste, mas eu não lembro onde foi é. esse da criança. Teve também uma menina de 15 anos também Hum, que passou. O show tá muita gente se emocionando, é. entendeu? Eu até brinquei que tem que dar o ingresso e um lenço. É verdade, Porque na assim, porta. É cada uma boa pessoa ideia. que você olha, assim, tem Nem muita que gente chorando seja de emocionada. papel, né? Um lencinho de papel.
É, Dá essa dica para a produção. É bom dar essa dica para a produção. Ó, tem porque, algumas perguntas aqui, ó, Kiko. vamos, O psicanalista, ó, psicanalista, Marcos Souza diz o seguinte: Kiko, como foi sua passagem pelos anos 80 e 90 com as grandes bandas de rock? O que foi bom e o que foi ruim? E como você encarou e encara o sucesso? É. vamos lá. Os anos 80 foi uma coisa muito legal, porque tinha um respeito muito grande, né? As bandas de rock estavam entrando, várias delas no Sim, mercado. Não tinha praticamente um outro estilo, era rock em todos os lugares. As novelas era. todas, as bandas, a maioria das músicas eram rock, né? Então, assim, foi uma época muito bacana, e tinha um respeito muito grande, as pessoas eram amigas e participavam de festivais, de shows, de rádio, Hum, na televisão, a gente ia em todos os programas de TV, o que foi uma coisa que foi muito legal, porque a gente ocupou esse espaço, né? E que depois é, foram perdendo esse espaço, né? Mas, enfim, foi uma coisa muito legal, né? É claro que tinham bandas diferentes, né? Eram todas diferentes. Isso também era uma coisa que foi uma coisa que marcou muito, marcou muito a que as geração. bandas, cada uma tinha um estilo, não existia banda imitando banda. Você tinha, quando você ouvia uma banda, você sabia quem era, porque É, ela tinha um seu estilo, estilo, tinha, né? é. Era diferente mesmo. E o próprio público aprendeu naquela época a distinguir o que era imitação, o que era uma coisa, né, fake, e ao mesmo tempo o público começou a se interessar por bandas novas, por músicas novas, né? As Foram rádios, era muitas. impressionante, você chegava com uma demo e o cara pegava a demo e pum, colocava no rádio para tocar, sabe? Então, assim, não tinha, a gente tinha todos os acessos e de uma forma bem legal, e a população participava Absorveu, consumiu, né? assim, e a ideia, não só as bandas, mas a ideia Uhum. de procurar bandas novas e apoiar bandas novas para elas né, crescerem. Então, isso foi uma coisa muito legal dos anos 80, né? Se eu te falar coisa ruim dos anos 80, olha, é difícil, É. porque eu, pelo menos, eu não me lembro de muita coisa ruim dos anos 80. Ainda bem, pode até ter existido, mas talvez algumas descobertas minhas sobre coisas de gravadoras que eu não deveria ter, né? Às vezes a ignorância te deixa mais feliz, né? Mas nada que comprometesse a minha felicidade, não é? Foram anos maravilhosos, né? Comprometeu sua obra? Desculpa, a sua obra, o quê? Alguma dessas empresas, na época, você se comprometeu com as suas obras? Fez algo que hoje você se arrepende? Não, Contratos? não. Eu me arrependo, claro. É que a gente erra, isso aí não tem jeito, né? A gente, a gente faz. Eu hoje, por exemplo, hoje eu me sinto muito melhor como artista, como músico, como compositor, mas eu tenho menos acesso, né? Na época, hoje em dia, eu vejo algumas coisas que eu fiz e talvez eu mudasse muita Sim. coisa, né? Hoje tem Tinha, mais conhecimento, porque né? sim, eu tinha, por exemplo, as mixagens dos anos 80 com aquele reverb, aqueles timbres que são meio datados, entendeu? Isso é Sim. claro que eu não gosto. Inclusive, estou preparando alguma coisa para lançar essas músicas de novo sem esses reverbs, sem Sim. esses efeitos datados e tal. Isso daí, mas não nada que me faça arrepender, não. Eu acho que era uma coisa da época. A música, eu acho que acabou falando mais,
você entendeu? Do que essas coisas aí. Esses Então, detalhes. não teve muita coisa que me deixou triste, não. Aí, no final da pergunta, eu não esqueci. Aí ele pergunta, e como você encarou e encara o sucesso? Eu procuro não pensar nisso, primeira coisa. Porque eu acho que se você pensar nisso, você pensa, nossa, eu sou conhecido, eu vou Mexe lá. muito com o ego, Kiko? Mexe, mexe. Então, Mexe? assim, eu não quero entrar nessa roubada, não, sabe? Eu quero continuar pensando que eu preciso melhorar muito, e eu sempre acho que eu preciso melhorar muito. Sou muito exigente comigo e com as pessoas que tocam comigo, eles sabem disso. Entendeu? Então, assim, porque exatamente eu nunca acho que tá bom. Eu acho que sempre dá para melhorar. Enquanto der para melhorar, eu não vou achar que eu sou o cara, entendeu? Muito bem. O Júnior está perguntando uma pergunta. Com essa turnê de 25 anos do Acústico MTV, o Capital Inicial pretende regravar esse grande álbum? Eu não acredito em regravação. Eu acho que o Capital, né? Eu estou falando pelo Capital, mas apesar de não ser o Capital, e o que eu tenho visto, o Capital Hum, tem projetos de lançar músicas novas, coisas novas no futuro, hum, aí em breve. Entendeu? legal. Então, com o Capital, eu acho que vai continuar. Eles vão continuar a carreira fazendo discos autorais com músicas novas, mas eu acredito que o acústico deva ainda ficar por muito tempo aí, porque a gente acabou de começar a turnê, Sim, é. né? A gente está com todos os finais E um sucesso, né? A turnê sempre lotado. e todos os finais de semana estão vendidos até o final do ano. Olha, Então, esse, esse ano todo a gente vai estar tocando e fazendo essa turnê. E eu acho que talvez parte do ano que vem também. Eu tenho também projetos meus, né, quando acabar essa turnê, eu também vou sair com a minha turnê, com um pessoal muito com a sua bacana aí. banda, com a sua banda. Com a Você hoje minha tem uma banda, banda, né? E esse talvez. projeto do hip hop, do soul, Ah, não, já. é um outro É que projeto? não, é que eu trabalho com vários tipos de Ele som, né? Vários trabalha a tipos. gente com hip hop soul. Já trabalhei bastante com hip hop, né? E com reggae também, O hip né? hop tá voltando, né? O funk Não, o hip é, hop nunca foi embora, né? O hip hop é meio que nem o rap, é que nem o não, rock. Você é, fala, acabou, mas não acabou, não. acabou O não. hip hop é muito forte, né? No Brasil ele tem grandes nomes e grandes pessoas aí fazendo rock, fazendo hip hop, Hip hop. e que são verdadeiros ídolos daí, né? Você vê gente como Mano Brown, né? Que para mim é genial, Maravilhoso. né? Eu tô fazendo algumas coisas também, mas em breve vocês vão ficar sabendo que a gente vai Eu lançar. fico me Eu já trabalhei coçando para também, saber. com um produtor americano, que era o Disco D, né? Ele faleceu, mas Faleci. e era com hip hop. A gente fez música para Lil Scrap, para o 50 Cent, para umas pessoas aí bem legais. É coisa que ninguém sabe aqui também, porque também é um outro projeto, uma outra história. Mas quem acompanha direitinho o Kiko Zambianchi sabe. Mas é só para. Isso aí é um trabalho que eu faço, e muitos, né, trabalhos que eu faço, que nem eu trabalho com o cara do reggae, que é o Zeu, e ele tem um projeto de reggae legal pra caramba, né? Trabalho com gente de MPB, né? Que é, no caso, o BG de Lucena, que é um cara muito interessante, um compositor muito legal, que eu lancei uma música dele no meu selo, que é MPB, ele é bem MPB também, entendeu? Trabalho com o pessoal do rock, né?
Abel Capella, né? Trabalho com o pessoal do hip hop também, o Nego Jam, né? Sim. Um monte de gente legal pra caramba, né? Tô fazendo um trabalho com o DNM, que é um pessoal do hip hop também muito conhecido aqui em São Paulo. E eu gosto de música no geral, entendeu? Ah, Eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, mas eu não sou um cara fechado para outros estilos, não. Claro, tem estilo que eu não levo, eu não vou fazer axé, porque eu não tenho nenhuma afinidade com axé, com aqui da música da, Bahia. entendeu? São coisas É. diferentes que eu não saberia trabalhar, Sim. né? Então, não trabalho com alguns tipos de música, mas o restante, o que Vem. tiver, tô dentro. O Jonathan, ele é também músico e ele está dizendo aqui, tocamos no nosso show também, esse tipo de show. Ele tem uma banda maravilhosa lá do Sul. O Jonathan é meu chefe, meu chefe, meu chefe, tá aqui. Cadê o Samuel, que também não entrou não aqui? E tem gente perguntando aqui. Roberto Dragão tá aqui. Meu xará, a sua versão de Hey Jude. A gente tem que falar de Hey Jude, né? Hey Jude fez tanto sucesso quanto a original dos Beatles. E entrou para trilha sonora da novela Top Model. Como foi receber esse sucesso? Linda, a música não tinha como não fazer sucesso, né? Hey Jude, e você Mas vou fazer fez uma, maravilhosamente, lindissimamente bem. vou te fazer uma retificação. Fez mais sucesso que com os Beatles no Fez Brasil. mais sucesso do que com os Beatles, viu, Kiko Xará? Desculpa os Beatles, Né? tá? Fazer Nessa o quê? daí, nessa versão, no Brasil, fez muito mais sucesso do que os Beatles. Mas foi uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo foi pontual, porque foi onde eu acabei saindo e brigando com o gravador e tudo, porque eles colocaram a música no meu disco e não era para colocar, entendeu? Hum, Eles fizeram, e não assim, colocaram depois de um tempo, depois que a música já tinha sido, depois que o disco da novela já tinha vendido pra caramba e feito um monte de coisa, e eles colocaram no meu disco uma hum, música que não tinha nada a ver com aquela concepção do disco, né? Então, sim, você, o disco Era das Flores. Para quem a conhece o Era das disco, você ouve o disco, Flores. entra essa música, não tem nada a ver Com com o contexto a geral. proposta, né? Então eu não gostei e foi ali que eu pedi para sair mesmo e sair da gravadora por esse problema aí de terem feito uma coisa que eu não tinha provado, né? Hum, deixa eu ver aqui. Ai, meus filhos estão todos aqui. Eu tenho vários filhos. Zanoni Felsenburg filho, Isaac Menezes filho, João, eu tenho vários filhos. Eu tenho três rapazes. Eu tenho só filha, É? Quantas meninas? eu tenho 4 filhas. Quatro mulheres? Eu tive Eu três descobri, rapazes. eu tinha três, que eu sabia que eu tinha três, né? E aí eu descobri uma 2 anos e pouco atrás, 3 anos, eu descobri uma Ah, filha nova. olha, tá vendo? Vocês são como são, pelo amor de Deus. Tem que se cuidar para não ficar aí fazendo prole, né? Não, não, mas é uma coisa muito antiga. Ela tem 40 e Nossa. 44, 45. Vai fazer 45. Então, assim, descobri uma filha nova que já veio com 2 netos, Isso né? é A Sofia. maravilhoso, né? Agora eles estão morando na Itália, mas a gente tem contato direto e ela veio para cá, ficou morando um ano aqui em Que São Paulo, bom. para a gente se conhecer e foi muito bacana, eu adorei. E para mim foi uma benção, né? Muita gente acha que é um problema enorme descobrir um filho, né? Nega o filho e É tal, mas verdade. primeiro, tá ali, o DNA tá ali comprovando, né? A Beatriz é a minha cara, né? Não É tem nem uma de como dizer que, cabelo longo preto? Não. né? Eu tenho duas que são a minha cara, que é a Paola, Ah, que é a mais velha,
E a Beatriz também parece muito comigo, né? E aí depois eu tenho a Ana Júlia e a Giovana. Ah, bem. Olha, tem mais pergunta aqui, com duas perguntas. Como você vê o futuro do rock nacional diante do cenário atual da música brasileira? E o que é sucesso na carreira musical, em sua opinião? O Rômulo Tavares. Eu acho que o Brasil tem várias bandas muito legais e que se as portas da mídia se abrirem de novo para o rock and roll, vão aparecer muitas bandas bacanas, né? Tem muita gente com trabalho muito legal. Então, assim, o maior problema, eu acho que não é o rock. O rock eu acho que nunca vai acabar. Como eles falam, Ai, não. o rock acaba, nunca vai acabar. Tem gente que gosta, você vai, que nem eu falei aí, tem um menino de 10 anos cantando, se emocionando e chorando. Esse menino, ele nunca mais vai parar de gostar disso, Não. entendeu? Eu vejo Ele até o próprio Lobão mesmo em shows dele, crianças subindo no palco às vezes, muitas tem. vezes. Então, isso aí, quanto a isso, eu não tenho dúvidas de que o rock vai continuar. O futuro depende muito dessa coisa da mídia, né? A mídia Hum, colocar de volta e dar espaço para essas bandas mostrarem o trabalho que tem. O trabalho é bom, vai acontecer, sim. né? Mas se existe alguma culpa do rock não estar aparecendo mais, não é do pessoal do rock. Não. É da mídia que não apresenta mais, não mostra e às vezes dá valor e destaque para coisas que nem sempre, né, são interessantes e às vezes Não. até pejorativas, né? A gente tem essa situação atual, né? Porque o pessoal fala de outros sons, né? Não digo só rock, eu acho que até MPB boa está com problema de aparecer, Sim. porque hoje em dia as pessoas querem mais saber o que a pessoa é politicamente, ou qual o gênero da pessoa, o que, sabe, Sim. antes da música, É verdade. né? E às vezes isso aí prejudica. Sim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente tem que separar isso bem para não acabar fazendo besteira, né? Porque as coisas ruins, com o passar do tempo, elas desaparecem, Sim. né? Seja de qualquer gênero, de qualquer política que o cara apoie. Se for ruim, vai cair, vai sumir, vai desaparecer, e Uhum. a gente fica vazio naquele período, né? Um vazio cultural, né? Por que que até hoje existem as bandas, as pessoas escutam as bandas dos anos 80 e tal? Porque tinha uma coisa boa, Sim. tinha uma procura de fazer poesia, de fazer música boa, de tentar fazer uma música pop que Uma história, né? tivesse uma história e pudesse ensinar, né? Porque eu acho que a música, a função da música pop é realmente melhorar o nível das pessoas musicalmente, entendeu? Dar Sim. sabe, mostrar uma outra coisa de uma forma interessante, né? E não só grotesca ou popularesca, Sim. entendeu? Porque, né, a gente começa a ficar numa situação onde a cultura se apaga depois de um tempo e você não se lembra mais. Você lembra dos anos 90 que a gente passou? A maioria daquelas bandas nunca mais a gente escutou, Hum. nunca mais. Muitas. É. Agora está Bandas existindo agora um elas fenômeno, né? Mas atualmente está existindo um fenômeno. Muitas bandas e cantores daquela época estão voltando, né? Com muita força aí aos palcos, né? quem? Daquela época, a gente tá vendo tanta gente, o próprio Hit, né? A gente tá vendo ele fazer tantos Não, shows mas por aí, aí. aí era anos 80, tô falando assim, É. aquele pessoal dos anos 90, Ah, é. que tinha uma disputa, era a dancinha do não sei o É, quê, a não. dancinha não sei o que É lá. da época Então, dos anos 80 que eu falo. esse pessoal, eles praticamente sumiram, são poucos os que ficaram, Sim. né?
Então, aquele movimento todo, que tinha 450 mil pessoas fazendo igual, sobrou dois, três, entendeu? Isso significa que houve um vazio, Sim, né? sim. A gente ficou escutando um monte de coisa ali que não passou no final do ano, não, não É, passou da década, os caras cotaram geral, né? Então é isso que eu sinto falta, eu sempre digo isso, eu sinto falta do diretor artístico, sim, né? Que a gente tinha na época, e falta daquelas gravações onde não tinha afinador de voz, hum, né? Onde o artista ele tinha que cantar sim, realmente, tinha que saber cantar, saber tocar, né? E isso está começando a se perder, e isso é preocupante, talvez muito. mais preocupante do que, né? Você compra uma coisa, na hora que você vê o cara, tá bom, então toca aí, canta, o cara não sabe tocar, não sabe É a tal cantar. da inteligência artificial, né? Na música. E a afinação ali, sabe, aquela Hum, coisa, sabe? Então, sabe, vira meio um circo, uma mágica, né? Não chega a ser música mesmo, isso aí me preocupa, hum, né? Enquanto a gente tem músicos é, ótimos, maravilhosos, fazendo sons lindos e que não ganham destaque na mídia, né? sim, Acho que a preocupação agora é com a mídia mesmo, que a mídia mostre as coisas legais. vamos ver. Outro dia eu entrevistei o Menescal e ele estava dizendo que conhecia um rapaz e o rapaz chegou e disse, fez, olha a minha música aqui, que legal, gostaria que o senhor ouvisse. E ele disse que ouvia, empolgado, tudo. Aí quando ele olhou, ele disse assim, meu filho, você usou inteligência artificial? Ele fez, usei, né? Legal, não é bacana? Ele fez, o problema é quando você for subir no palco. Como é que você vai cantar a sua música? Né? Ele estava falando isso para mim. E eu disse, é verdade, né? A gente tem muito cuidado com essa questão da era da inteligência e, como você mesmo falou, né, a questão mesmo de direção, né, dirigir o artista, né, para aquilo, é o produtor, né? Aí entrou aqui o Samuel, meu chefe, tá aqui também comigo. Ele que é CEO aí da América, CEO da Music Streaming, né, representante aqui na América Latina, tá aqui conosco também. E ele também se preocupa muito com isso. Estivemos recentemente aí em Campinas, né, na Trends Brasil, nós estivemos lá e se falou muito sobre essa questão aí, né, do marketing do artista, do IA e o artista, do AIR, tudo isso. Falou muito sobre essa questão, foi muito boa a palestra, as palestras que tiveram. E chegamos aqui ao final da nossa live maravilhosa aqui com o Kiko Zambianchi. Kiko, dá uma palhinha aí, que eu sei que Kiko Nascimento aqui vai me pedir, não me deixar dormir, da música Primeiros Erros. Ah, tá, tá. Então, peraí, vamos fazer melhor. Então, Peraí. fazer direito, né? Vamos aqui pegar um violão, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa mais interessante, que esse negócio de capela é Capela, meio estranho. capela. Me lembrei agora de Faustão. Vamos na capela. Quem sabe faz ao vivo. Então, inclusive Capela, tem o Abel Capela, que é um cara muito legal também, que no selo que eu Abel lancei. Capela. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende.
jornalista chora. Ah, a jornalista chora, mas é assim, né? Eu sou emotiva demais com música, então eu sou muito sensível. Kiko, muito obrigada pela sua presença aqui no Obrigado a entrevista. você, viu? Até a próxima. Valeu, gente. Quem ficou doido aí? Valeu, obrigada a todos que participaram aqui conosco. Tchau, Kiko, até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Tchau.